Sermão do Monte, capítulo 54, parte 2. A falsa paz. E se porventura a nossa ideia de justificação pela fé não incluir esse fator, então não é o ensino bíblico, é uma perigosa ilusão. As Escrituras, é necessário reiterá-lo, devem ser consideradas como um todo integrado. E nosso Senhor, nesta altura do seu sermão, simplesmente nos estava advertindo que, sem importar qualquer coisa que possamos dizer ou fazer, não poderemos estar na presença de Deus se não formos autenticamente retos e santos. É isso que as Escrituras nos ensinam do princípio ao fim. Esse é o ensino do próprio Senhor Jesus. Não é legalismo humano, mas ele nos mostra uma vez mais o que a verdadeira fé realmente significa, e aqui ele o faz de uma nova maneira. Poderíamos exprimir a questão como segue: nosso Senhor mostra-nos algumas das coisas falsas e erradas sobre as quais os homens tendem a apoiar-se. Ele nos fornece uma lista dessas coisas. Em primeiro lugar, examinaremos os itens dessa lista e então, mais tarde, poderemos considerar as lições e os princípios gerais que podem ser deduzidos desse ensino pormenorizado. Entretanto, convém que enfrentemos honesta e frontalmente as realidades que o Senhor exibiu diante de nós, para que as considerássemos. O princípio geral por detrás desse ensino é que a autodecepção no tocante à alma e às suas relações com Deus geralmente se deve ao fato que dependemos de falsas evidências a respeito da salvação. Ou então, exprimindo a questão de conformidade com o outro ângulo, nosso Senhor mostra-nos aqui o que é realmente possível na experiência de um homem que finalmente é reprovado e condenado. Essa é a questão mais alarmante de todas. Ele mostra-nos que um homem pode chegar até certa altura e, no entanto, estar inteiramente equivocado. Sem dúvida, essa é uma das mais espantosas declarações que podem ser encontradas em qualquer porção das Escrituras. A primeira demonstração de evidência falsa sobre a qual algumas pessoas tendem a depender é bastante surpreendente. Não se trata de outra coisa senão de uma crença correta. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É como se nosso Senhor houvesse explicado a certas pessoas que me dizem Senhor, Senhor, mas que, na realidade, nunca entrarão no reino dos céus. Precisamos manusear essa declaração com grande cuidado. Jesus não estava criticando certas pessoas pelo fato de dizerem Senhor, Senhor, porquanto todos os seres humanos deveriam dizer-lhe Senhor, Senhor. Antes, ele se referia às pessoas que se mostram ortodoxas no tocante à sua doutrina concernente à natureza e à pessoa de Cristo. Referia-se às pessoas que o têm reconhecido e que têm chegado a ele dizendo Senhor, Senhor. Essas pessoas dizem coisas certas a respeito dele, como também acreditam em coisas certas a seu respeito. Nosso Senhor não as estava criticando por causa disso. O que ele dizia é simplesmente que nem todos aqueles que assim dizem entrarão no reino dos céus.
forma negativa da sentença é importantíssimo ponto a ser observado nessa altura da exposição. O indivíduo que não diz Senhor, Senhor, como é lógico, jamais entrará no reino dos céus. Esse é o ponto de partida de toda essa questão da salvação da alma. Ninguém é crente enquanto não for capaz de dizer Senhor, Senhor, para o Senhor Jesus Cristo. Paulo esclarece que ninguém pode dizer isso à parte do Espírito Santo. Ver 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Em outras palavras, a ortodoxia é algo absolutamente essencial. Portanto, o que encontramos nesse passo bíblico não é uma crítica dirigida à ortodoxia, pois isso seria um absurdo. Porém, temos aqui uma declaração do fato que, se você estiver dependendo somente da sua ortodoxia, então será finalmente condenado. A ortodoxia é algo absolutamente vital e essencial. A menos que creiamos que Jesus de Nazaré é, de fato, o Filho de Deus, a menos que o reconheçamos como o Filho eterno, substância da eterna substância, que se fez carne e veio habitar entre nós, a menos que creiamos na doutrina neotestamentária que ensina que Jesus foi enviado pelo Pai para ser o Messias, o Salvador do mundo, e que por causa disso ele foi exaltado à posição de Senhor de todos, diante de quem todo joelho eventualmente se dobrará. Então, nem ao menos seremos crentes. Ver Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Precisamos confiar nessa realidade. Ser crente consiste primariamente em uma questão de crer em determinadas verdades atinentes ao Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, consiste em se confiar nele. Não existe cristianismo à parte dessa confiança em Cristo. Ser crente, pois, significa que colocamos na dependência do Senhor Jesus todo o nosso caso, toda a nossa salvação, todo o nosso destino eterno. Eis a razão pela qual todo verdadeiro crente diz Senhor, Senhor. Esse é o conteúdo dessa declaração de Jesus. Não está em pauta tão somente proferir as palavras certas, mas essa declaração aponta para o fato de que devemos saber o que estamos dizendo quando proferimos essas palavras. Porém, o que é verdadeiramente alarmante e aterrorizador é que nosso Senhor afirmou que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aqueles que de fato entram o dizem. Qualquer um que assim não diga, jamais poderá entrar no reino dos céus. Mas nem todos os que assim dizem entrarão ali. Sem dúvida, isso é algo que nos deveria chamar a atenção, levando-nos a parar a fim de meditar. Tiago, em sua epístola, expressa exatamente o mesmo pensamento. Ele nos adverte para termos o cuidado de não dependermos das nossas crenças quanto a determinadas coisas. E também diz isso de maneira a provocar-nos a admiração, quando assevera: até os demônios creem e tremem. Tiago capítulo 2, versículo 19. Um exemplo dessa verdade encontra-se nos evangelhos, onde lemos que houve demônios que reconheceram ao Senhor Jesus e exclamaram: Senhor, Senhor. E não obstante, continuaram sendo demônios.